Olá, gente sem slam. Hoje fazendo mais um vídeo do... Olá, se ficar ruim você fala, tá, Patrícia? Olá, gente sutil. A gente começando mais um vídeo hoje no nosso canal Vivências Sutis, comemorando o Dia Mundial dos Gatos. Bom, tem uma dúvida aí se o Dia Mundial do Gato é dia 17 de fevereiro, 20 de fevereiro ou 8 de agosto, porque são datas criadas por instituições internacionais com motivações diferentes. Mas, como nós que somos apaixonados por esses bichinhos, a gente aproveita todas as datas como um pretexto, não é? E, aproveitando a data de hoje, a gente vai fazer aqui um conteúdo muito especial, que é falar sobre a origem e a domesticação dos nossos gatos, os Felis catus. E pro vídeo de hoje eu tô até com uma blusa especial, que é do meu gatinho Bombom Biju. Não, gente, não é do meu Bombom Biju, mas é parecido, então serve. E começando esse vídeo falando hoje sobre as origens e a domesticação do gato, nosso Felis catus doméstico, a gente precisa lembrar de algumas coisas, como por exemplo, as origens dos gatos remetem a 12 milhões de anos. Os primeiros vestígios de gatos foram no Egito, Palestina, Israel, ali no Oriente Médio. E o último ancestral comum a todos os gatos que se tem notícias são os pseudolúrios, que são o elo, né? O elo de ligação entre os mais antigos e os gatos atuais. Então, se tem notícia de presença de gatos há 12 milhões de anos. Mas a domesticação é muito tempo depois. Então, por milhões de anos, houve a passagem entre o Felis silvestre e o Felis catus, o nosso gatinho doméstico. A domesticação, embora a gente ache, às vezes, associa a algo pejorativo, ela foi fundamental para a preservação da espécie tanto felina quanto humana, e está associada com o que é chamado pelos pesquisadores de revolução agrícola, que foi no período neolítico, há 10 mil anos, e que fez com que os homens, caçadores e coletores nômades deixassem de vagar pelos territórios e se tornassem sedentários, porque eles passaram a dominar a agricultura, plantando trigo e cevada. O que acontecia? As sociedades antigas, como os egípcios, por exemplo, que tinham a sua economia baseada na agricultura, eles precisavam armazenar os grãos em grandes silos, em grandes armazéns. E esse grande acúmulo de alimentos atraía ratos, roedores em geral. Então, quando os gatos começaram a se aproximar e eliminar esses roedores, para as sociedades antigas isso foi associado a um milagre, a algo divino. Então não é de se surpreender porque que os povos antigos adoravam literalmente os gatos, inclusive criando a deusa Bastê, que tinha a face de gato. Olha que curioso, ela tinha a face de leão. Num certo momento, ela se tornou a deusa gata. E a deusa Bastê, ela era tão importante que se criou uma tradição, um ritual em que eram oferecidos gatos mumificados em sua homenagem. E aí, olha que curioso isso. Os nobres ofereciam estátuas feitas em bronze, mas os mais pobres não podiam fazer a mesma coisa. Então, eles mumificavam os gatinhos para oferecer para a deusa Bastê. Só que isso criou um mercado de gatos mumificados. E aí surgiram os criadores de gatinhos para serem mumificados. Terrível, né? Eram criadores onde os gatos viviam confinados, inclusive filhotes, e que existiam para essa finalidade, serem mumificados e oferecidos na porta dos templos para quem quisesse comprar e prestar homenagem à deusa Bastê. Esse culto à deusa Bastê, deusa da fertilidade, talvez por isso associada ao gato, que se tornou um agente de proteção ao produto das colheitas, gerou então o que depois foi descoberto no século XIX, um cemitério gigantesco de gatos. Para vocês terem uma ideia, foram 300 mil múmias de gatinhos encontrados.
e foram levados para a Europa para servir como fertilizantes. Uma outra deusa que também era importante para os egípcios era a deusa Ísis, a deusa da noite. E como era a deusa da noite, a cor da deusa Ísis era preta. E como a deusa Ísis também tinha relação com os gatos, o gato preto era associado à deusa Ísis. E a gente pode perceber essa paixão do povo egípcio pelos gatos por algumas leis deles. Uma, por exemplo, proibia a saída dos gatos do território egípcio. Era considerado tráfico e punido severamente, como também era punido severamente quem matasse um gatinho. Então, se no Egito a gente tem toda essa configuração religiosa, de culto aos gatos, de respeito profundo, amorosidade, os outros povos também da antiguidade não ficavam atrás. Os romanos achavam que os gatos eles eram símbolo de liberdade. Na mitologia nórdica, a deusa Freia, que era a deusa da sexualidade, da feminilidade, também era associada aos gatos. Inclusive, as imagens dela eram sobre uma carruagem guiada por gatos. Então pensem só, todo o imaginário do período antigo da nossa civilização está fundada na relação com os gatos. Isso é muito profundo. Então a gente observa que os gatos e muitos dos povos antigos têm uma relação amorosa, porque os gatos têm uma função prática na vida social, que é a proteção do alimento. Além disso, a comunicação entre os gatos e os humanos, pelo ronronar, pelos miados, pela afinidade, por saberem de uma certa maneira seduzir os seres humanos, provocou um processo em que há uma verdadeira adoração ainda hoje. A gente percebe que durante séculos a convivência entre os seres humanos e os gatos nos deixaram marcas. Se entre os povos antigos o clima era de convivência pacífica, afetividade, companheirismo e de proteção, tanto o homem protegendo os gatos quanto os gatos protegendo os homens, o que a gente vê logo depois, no início da Idade Média, com o crescimento do cristianismo, é uma virada na chave dessa convivência. Como os gatos são associados aos cultos pagãos, às religiões pagãs, com o crescimento do cristianismo, o que se busca é o apagamento dessa memória. E a partir daí a perseguição e um processo de extermínio dos gatos, o que custou um alto preço na Europa no século XIII. E você, já parou para pensar que a relação que você tem com o seu gatinho pode ser um resquício de uma memória ancestral? E que aquele ronronar, aquele miado, aquela comunicação que você percebe que é tão sutil e refinada, na verdade é um processo de muitos e muitos séculos em que o homem percebeu que poderia ser amigo dos gatos. Se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse vídeo, curte, se inscreva. E você pode inclusive mandar esse vídeo para aquela pessoa que você sabe que é apaixonada por gatos. Aí ela vai entender que essa paixão vem de muito tempo. E vocês podem comentar aqui também a sua experiência com os gatinhos. Quem é que já pegou um gatinho na rua para cuidar e acabou adotando? Quem conseguiu pegar um gatinho na rua e conseguiu adoção e ficou todo feliz? Comenta aqui, eu vou adorar ler a sua história. E se você quiser saber mais da minha vida com os gatinhos, entra lá no Instagram, @vivênciasutis. Todo dia tem stories, todo dia tem feed, todo dia tem história sobre gatinhos, os mimos, os amores, tá tudo lá. Me segue lá. Então, até o próximo vídeo. Um beijo. Até!